Eu vou fazer a leitura pausadamente. Eu vou ler até o 3º versículo, 4º aqui, a gente já explica e depois eu volto a ler. E ao 3º dia fizeram uma das bordas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém. Vamos por parte, igreja. Versículo 2 está nos mostrando que Jesus e os seus discípulos eram o que ali naquela festa? Convidados. Só que como convidado, Jesus não pôde fazer nada naquela festa, nem por Maria, que era sua mãe, e nem pelo casal, os noivos que ali estavam, por ninguém, porque ele era apenas mais um convidado. Igreja, será que Jesus não está sendo apenas um convidado na sua vida? Você precisa de uma transformação numa área, você precisa de uma mudança na sua vida e essa mudança não vem. Ah, mas eu estou na igreja buscando Jesus. A questão é, irmãos, enquanto Jesus for uma religião na sua vida, enquanto Jesus for mais um na sua vida, enquanto Jesus for apenas, vamos dizer assim, como alguns veem, é o Cristo ou que cura. Tem gente que vê Jesus como curador, tem gente que vê Jesus como o libertador, embora seja coisas boas. Veja, irmãos, que como mais um, ele não fez nada, não pôde ajudar. Ele tem, irmãos, muita coisa para fazer na nossa vida, mas ele só vai fazer quando ele assumir o posto de Senhor na sua vida. Há uma diferença de convidado para Senhor. Como convidado, ele não faz nada. Como Senhor, ele faz tudo o que precisava para a transformação acontecer, para o milagre acontecer, para as pessoas se alegrarem. Veja, irmãos, de manhã hoje comecei o culto, a ministração, perguntando e vou perguntar para você: será que Jesus não está sendo apenas um convidado na sua vida? Mas como, pastor, eu já aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Sabe, igreja, muitas vezes nós tiramos Jesus como senhorio da nossa vida. Como? Uma das coisas, não tem aquela pessoa que diz assim: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, nariz é meu. Não tem gente que fala assim, irmãos? Nessa hora, ela tira Jesus como senhorio, porque ela está colocando ela como dono da vida dela. Jesus como Senhor é dono. Jesus como Senhor, Ele é único. Jesus como Senhor, irmãos, desculpa a expressão aqui, mas só para você entender, Ele manda e desmanda, Ele direciona, Ele governa, Ele, irmãos, te dá um apontamento. Jesus como Senhor é assim. Mas muitas vezes a gente, na caminhada da fé, aceitamos Jesus, já declaramos. Quantas pessoas que já disseram: eu aceito Jesus como Senhor, Salvador da minha vida, amém, glória a Deus, recebeu Jesus, passou a ser filho de Deus, como nós lemos João 1,12. Mas ao passar do tempo, talvez tem gente que às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, ela tira Jesus de senhorio da vida dela. Como eu estou dizendo, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas decisões, eu que sou o dono da minha vida. Irmãos, é uma coisa errada que nós fazemos às vezes sem perceber. E a pergunta que eu te faço: será que você não fez essas declarações tirando Cristo como senhorio da sua vida? Está entendendo senhorio aqui, igreja? Como Senhor. Será que você, na fala, numa decisão, num posicionamento, será que você não tirou Cristo como Senhor da tua vida?
deixando Ele em segundo lugar, segundo plano. Não, depois eu busco a Deus, depois eu vejo um concerto com Deus. Sempre as pessoas têm deixado para depois. Mateus 6,33, igreja, o que está escrito lá? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, ou seja, coloca Jesus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que está acontecendo? A gente está buscando tantas outras coisas, e temos, irmãos, colocado, vamos dizer assim, sonhos no lugar de Deus, projetos nossos no lugar de Deus, decisões nossa no lugar de Deus, pensamentos a qual, irmãos, tem tomado o lugar de Deus. Veja que são várias coisas, vários fatores que a gente às vezes prioriza. Essa semana agora eu li, irmãos, com a igreja na segunda-feira, o salmista disse assim: eu coloco o Senhor adiante de mim. Para quê? Para eu estar do lado dele, para estar junto a ele. E eu estando junto a Ele, o salmista diz: jamais tropeçarei. Irmãos, o salmista está dizendo que a gente, quando colocamos Jesus como principal na nossa vida, como o Senhor da nossa vida, a gente não vai vacilar, a gente não vai tropeçar. Olha o versículo que eu citei, Salmo 16:8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, na minha frente, ou seja, vai tomar uma decisão, antes eu vou consultar Deus. Você vai, irmãos, comprar, vender, negociar, você vai viajar, tudo que você fizer, coloca o Senhor continuamente na frente. Senhor, me orienta, Senhor, me dá a direção, Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Muitas pessoas, irmãos, estão fazendo as coisas na dúvida. Tem gente que está fazendo as coisas, irmãos, em meio à confusão. Lembra que a Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão, mas a mente está confusa. Eu faço ou não faço, eu ajo ou não ajo, eu tomo essa decisão ou não tomo. Confusão, irmão, Deus não age, Deus não opera. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. É como a canção que cantamos agora há pouco: distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Eu não posso ficar mais nem um minuto fora, da tua presença. Então, voltando aqui para João 2, o versículo 2, igreja. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, a festa. Jesus naquela festa era um convidado. Diga comigo assim, irmãos, diga assim: Jesus não pode ser somente um convidado na minha vida. Entenda comigo, irmãos, falando aqui de festa, quando tem uma festa, você como convidado, você fica lá para sempre? Não, acabando a festa você se retira, acabando a festa você vai embora. Se Jesus é um convidado na sua vida, uma hora ele se retira, ele sai, ele vai embora. Tem muitas pessoas que apenas estão tendo a visitação. Por quê? Porque Jesus ainda é um convidado, como mais um na multidão, como outros convidados. Veja que não era só Jesus, mas os discípulos, a família, eram ali convidados para aquela festa. Então, o primeiro entendimento nosso é que Jesus não pode ser apenas um convidado. Jesus não pode ser uma religião na minha vida. Jesus não pode ser, irmãos, mais um. Jesus não pode ser, irmãos, ou qualquer coisa na minha vida. O que eu estou dizendo aqui? Sem ofender a fé de ninguém, irmãos. Mas já viu aquela expressão que a pessoa diz assim: eu vou dar tiro para todo lado, aonde acertar eu me apego ali. Um dia eu vou na igreja de crente, um dia eu vou lá na igreja católica, um dia eu vou lá na macumba, um dia eu vou lá na feitiçaria. Tem gente assim, não tem, irmãos? Mas ela tem Jesus. Mas Jesus é apenas mais um. Não, irmãos. Você está em Cristo.
Se apegue com Ele e diga: Tu és o Senhor da minha vida. Não vou depender de religião, não vou depender, irmãos, de imagens, escultura, não vou depender de um santo, de outra coisa para buscar a Deus, para ter a mudança, a transformação que Cristo faz. Então, muitas são as pessoas que vê Jesus como uma religião, vê Jesus como, né, se Jesus não der certo, outra coisa vai dar certo. Sempre, irmãos, esperando uma outra alternativa. É como, uma vez eu vi o pastor Jaime falar assim: as coisas de Deus, irmãos, para as coisas de Deus não tem plano B, porque o que vem de Deus não falha, o plano A executa, vai dar certo, né? Não tem plano B. Se não der certo o plano A, não tem o GPS, recalcula a rota, mas volta você para o plano A, né? Ou seja, você vai refletir a sua vida para você voltar para o plano que Deus tem para a sua vida. Não tem uma outra, Deus tem outro plano para a minha vida, eu tenho plano B, o C, o D, porque se não der certo A, outra coisa vai dar certo. Com Cristo, com Deus, Ele diz, irmãos, que nenhum dos meus pensamentos pode ser impedido, né? Não falha. Voltando aqui para João 2, versículo 3. E faltando o vinho. Sabe que o vinho ali era símbolo do que, a igreja? Alegria. O que estava faltando, igreja? Alegria. Entenda, sem Jesus como Senhor da nossa vida, vai faltar alegria. Eu estou na igreja. Irmãos, o fato de estar na igreja não vai mudar os fatores. Não é igreja, não é lugar. Eu posso estar, irmãos, lá na igreja de São Paulo, de Cuiabá, qualquer outra igreja, não é lugar, é Cristo na minha vida, que vai, irmãos, suprir o que está faltando, ou o que faltou. Só faltou porque Cristo, apesar de estar ali, Ele estava como convidado. Cristo como Senhor, pode ver que não falta. A história fala aqui que até o melhor foi preparado para o final. Ou seja, não faltou. Depois que Cristo assumiu o senhorio, né, o governo daquela festa, não faltou mais. Aí lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repete de novo: o Senhor é o meu pastor e nada. Para não faltar, nós temos que ter Jesus como nosso pastor, como nosso Senhor, para não faltar. Aqui está falando que faltou o vinho, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, irmãos: o que está faltando na sua vida? Talvez não é alegria, talvez o que falta em você é paz, o que falta em você é disposição, o que falta em você talvez é aquela determinação. E o que está faltando hoje, irmãos, é algo que um dia teve. Veja que o que faltou é algo que tinha. Então passe a refletir agora, igreja, povo de Deus. Como eu disse no início, hoje é dia de transformação. Hoje é dia que Deus vai mudar a sua história. Mas você precisa entender que Cristo não pode ser mais um. A gente não pode estar aqui, irmãos, para mais uma reunião. Não, é a reunião de hoje que vai fazer uma grande mudança na minha vida. Amém, igreja? Então, o que está faltando? Faltou o vinho, a alegria. Está faltando o que para você? O que te falta? Quando a mãe de Jesus está anunciando a falta aqui, acabou o vinho, eu vejo que ela está, irmãos, pedindo ajuda, socorro. Por isso que eu fiz você pensar um pouquinho: o que está te faltando? Eu não sei o que está te faltando, você sabe. Mas hoje, daqui a pouco na oração, peça ajuda para Deus. Quando Maria está aqui, acabou o vinho, ela está dizendo assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda.
Essa semana eu li Isaías 41:10. Vou mostrar aqui para você. Pode ler comigo, por favor? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus falando, leia em voz alta comigo. Eu te esforço, eu te ajudo. Repete, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. 14. Não temas, bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo. Diz quem, igreja? O Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Não sei se você observou, o Senhor ajuda. Se nós recorremos ao Senhor, não é a religião, não é a igreja, não é o pastor, não é o homem, não é o obreiro. Se nós recorremos ao Senhor, Senhor, me ajuda, Ele garante, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. 3 vezes Deus está dizendo, um pequeno espaço de tempo, irmãos, Deus está dando a palavra, eu te ajudo. Mas quem está garantindo ajuda? Veja, o Senhor. É o Senhor. Irmão, sabe, o nosso erro às vezes é claro que os homens estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar, né, se você tem pessoas que te ajudam, amém, mas recorra ao Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46:1. Ele é o Senhor bem presente na hora da tribulação. Não, eu vou recorrer lá ao meu amigo, meu familiar, meu parente, né? Talvez alguém lá da igreja. Irmãos, recorra a Deus, o Senhor da sua vida. Ele está dizendo, eu te ajudo. Por isso que eu quis aqui enfatizar, quando a Maria está dizendo, acabou o vinho, ela está dizendo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aí Jesus se posiciona. Qual foi o posicionamento de Jesus? Alguém até diz, mas ela foi grossa. Ele, né? Não, mas ele não foi grosso, ele apenas fez a Maria entender que ele, como convidado, ele não poderia ajudar. Aí ele diz assim, não é chegada a minha hora. Mulher, eu não posso fazer nada como convidado, eu sou como qualquer outro convidado. Eu não mando em nada aqui. A Maria captou a mensagem. Ele, como convidado, ele não vai me ajudar. O que a Maria fez, igreja? Versículo 5, né? Sua mãe, a Maria, disse aos empregados. Tem tradução que fala servos. Maria disse aos servos, aos empregados, o que, igreja? Fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui, irmãos, o nível muda. Maria está tirando Jesus de convidado para convidado especial, como Senhor da festa. Veja que agora a Maria está dando a ele, irmãos, a condição, é ele que manda, ele que é o Senhor da festa, é ele que vai coordenar, é ele que vai agora direcionar, ele fazei tudo o que ele disser. Agora, irmãos, vamos se colocar aí nessa história aqui, né? A gente está fazendo tudo que ele tem dito? Fazei tudo que ele disser. É um desafio, irmãos. Porque muitas coisas que Deus pede para nós fazermos nos confronta. Muitas coisas que Deus pede para a gente fazer, irmãos, sempre vai na contramão da nossa vontade. Você vai ver, irmãos, que pela palavra o Senhor nos manda, né, resistir ao diabo, fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir das coisas erradas. E muitas vezes a vontade da carne quer tudo isso. Então Maria está dizendo, fazei tudo o que ele disser. Você está pronto para fazer tudo o que Deus tem dito e tudo o que ele disser?
Aqui está, irmãos, Maria tirando Jesus de convidado, claro que é no mundo espiritual, agora elevando, colocando ele como Senhor da festa. Ele chegou como convidado. Talvez Jesus chegou na vida de muita gente aqui como religião. Tem gente que, irmão, tem Jesus aqui como mais um. Não tem problema, como Cristo chegou. O importante é que você tome a decisão de colocar Ele como o Senhor da sua vida. Né? Porque tem gente que recebeu Jesus como religião, como mais um, como eu disse, né? Se não der certo Cristo aqui, eu vou lá na religião, vou lá na outra religião, e a pessoa vai buscando. Então tem gente que, irmãos, quando conheceu o Cristo da religião. Mas agora a decisão nossa, o posicionamento nosso é tirar a religião de lado, tirar, né, tudo que, irmãos, não nos ajuda em nada, e fazer com que Ele, Jesus, o Senhor da nossa vida, venha governar a nossa vida. Eu estava dizendo hoje de manhã que nós precisamos entender, irmãos, ao invés de falarmos, eu sou o dono da minha vida, a gente tem que dizer, Jesus é o dono da minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Rei dos Reis em minha vida, Jesus é o meu governador, que vai governar a minha vida. Mas muitas vezes nós, como eu disse, tiramos o senhorio do Cristo que nós temos e falamos, eu sou o Senhor, eu sou o que faço, eu que tomo a decisão. A pior coisa que uma pessoa faz é isso. Então, que você entenda, irmãos, que Jesus seja o Senhor da sua vida, que Jesus seja o dono da sua vida, que Jesus seja o governante da sua vida, que Ele seja o Rei dos Reis em sua vida. Amém? Talvez alguém diz assim, mas isso eu já ouvi, isso eu já aprendi, isso eu já sei. Glória a Deus, porque talvez caiu no esquecimento. E hoje o Espírito Santo está fazendo você relembrar que você precisa ter Cristo como Senhor e não como uma religião. Você tem que ter Cristo como, né, irmãos, um Deus na sua vida, não como mais um na multidão. Amém, igreja? Aí, olha só, aqui começa as coisas acontecerem. A Maria coloca então Cristo como Senhor. Agora não é ela que manda, não é ela que escolhe, não é ela que toma as decisões. Na frase final do versículo 5, o que está escrito? Fazei tudo o que Ele disse. Está entendido até aqui, irmãos? Agora quem manda é Cristo. Tudo que Ele disser, tudo que Ele pedir, tudo que Ele mandar, agora é com Ele. Ele não é mais convidado, agora Ele é Senhor dessa festa. Entenda, irmãos, Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Versículo 6. E estava ali postas 6 talhas de pedras, para o que, igreja? Purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água já é feita, já é transformada em vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Para aí, 9, né? Amém. Vamos entender aqui o versículo 6. A gente agora vai pegar a parte aqui da transformação. A gente vê já pela leitura que a água é feita vinho. A água é transformada em vinho. Mas a pergunta é, irmãos, aonde começou a transformação da água para o vinho? O versículo 6. Está escondido aqui, mas no versículo 6. Na purificação. Você quer ter uma vida transformada? Purifique em Deus.
Não tem como, irmão, sujo, contaminado no pecado, no lamaçal, querer uma mudança. Senhor, me muda. Veja que, irmãos, a mudança, a transformação aconteceu, mas antes teve que passar pelo processo da purificação. Você está na igreja, você está em Cristo, irmãos, tem uma vida de purificação, tem uma vida de santidade, tem uma vida, irmãos, voltada para o Senhor. Quando se fala de santidade, de purificação, muita gente abre mão, não, isso eu não quero. Sabe o que acontece? Sua vida não se transforma, não muda, não acontece nada, porque a mudança vem, irmãos, após eu aceitar a purificação. Veja que a transformação aconteceu, mas antes, o processo para a transformação acontecer, teve que passar pelo processo da purificação. E o que é a purificação, irmãos? A limpeza espiritual. Senhor, limpa o meu coração. Tem gente, irmãos, que quer uma vida transformada, mas vive com o coração sujo. Vive com a mente cheia de bobice, bobagem, besteira, desculpa a expressão, né? Mas cheio de coisas contaminadas. Como vai ter uma vida transformada se a mente, irmãos, não está purificada? Se o coração não está purificado? Amém, igreja? Segunda base aqui, é claro que, irmãos, a gente pode ver outros textos e com outras inspirações, a gente vê meios que Deus usa para transformar a vida das pessoas. Não estou dizendo que essa é a única regra, mas usando esse texto que mostra a inspiração da palavra que o Senhor está nos trazendo, para uma vida transformada, eu preciso ter, irmãos, um coração, uma mente, uma vida purificada. Você está decidido purificar o seu coração? Você está decidido purificar a sua mente? Você está decidido purificar a sua vida? Sim, irmãos, aguarde. Em questão de tempo, haverá transformação. O milagre da mudança vai acontecer na sua vida. Quando você menos esperar, a sua vida mudou. Não sei, olha, minha vida mudou. Claro, você limpou o coração, limpou a mente, né? Limpou a sua vida, irmãos. Não tem por que não ter a transformação. Entendeu, irmãos? O princípio aqui da transformação é o que, igreja? Purificação. Estou dizendo aqui para vocês, isso de manhã está até gravado, já foi até postado. Não falei isso no culto da manhã. Algo novo que, né, no decorrer do dia Deus acrescentou ao meu coração para mostrar isso para a igreja. Para ter transformação, precisa passar pela purificação. Veja, está aí, ó, né? Tiveram que passar pelo aquele ambiente que purificava, né? Já era um costume dos judeus. Irmãos, entenda, já vou passar adiante. Sem purificação, não existe transformação. Entenda. Essa mudança que você tanto quer, purifica a sua vida em Deus. Essa mudança vai acontecer. Limpa a sua cabeça, sua mente, limpa o seu coração, limpa a sua vida vai mudar. Amém, igreja? Eu declaro essa palavra de Deus para quem crê e recebe, né? Essa mudança que você quer, ela começa pela purificação. Purifica a mente, purifica o coração, purifica a sua vida. Quando você menos esperar, a sua vida vai estar transformada. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 6, né? Que lemos aí, agora o 7. Agora vamos continuar vendo aí o processo, né? O princípio. O primeiro princípio aí da transformação é a purificação. Agora, no versículo 7, o que está escrito aí? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Eu vejo 3 princípios aqui. Primeiro, disse Jesus. Sabe, igreja, se a gente olhar aqui para o texto, antes, Cristo como
convidado, ele não falou. Ele, no sentido de tomar uma decisão, de, vamos dizer assim, faça algo. Veja, ele só respondeu à mulher, à mãe, né? Mulher, não é chegada a minha hora. Foi só isso. Mas agora, depois de Cristo ser o Senhor da festa, agora ele está apontando, ele está direcionando, ele está governando. Aí eu entendo como um princípio, né? Jesus só fala, irmãos, quando ele é Senhor da nossa vida. Ah, mas eu estou na igreja, eu não ouço Deus falar comigo. Na oração inicial eu orei, não sei se você prestou atenção, tem muita gente como Samuel. E não estou falando de idade não, irmãos. Deus está falando e a pessoa não está entendendo a voz de Deus. Mas aí eu entendi por que muitos não estão entendendo o que Deus está falando. Porque Jesus só vai falar quando então ele passa a ser Senhor. Então tem gente que só está, irmãos, né, entendendo porque tem Cristo como Senhor. E quem não tem Cristo como Senhor não entende. Veja, Jesus disse, Jesus fala, Jesus se posiciona, Jesus toma aqui uma direção para dar a eles. Antes isso não aconteceu, igreja. Jesus só falou algo para mudar aquela história do casamento ali, depois que ele passou a ser Senhor. Diga comigo, irmãos, quando Cristo é Senhor na minha vida, diga, ele fala com exclusividade. Ele estava falando exclusivamente para aqueles que entenderam que ele era o Senhor daquela festa naquele momento. Irmãos, olha só, quantas pessoas às vezes vêm na igreja, mas Deus não fala comigo, mas tem falado com outros. Por que tem falado com outros? Porque outras pessoas têm Cristo como Senhor da vida dela. Talvez você está tendo Cristo como, né, religião, como mais um, como convidado. Jesus disse, então o princípio aqui desse verso 7 é que Jesus disse, Jesus falou depois de ter sido colocado como Senhor. Outra coisa, outro princípio. O que ele disse? Enchei de água essas tábuas. Água simboliza o que, igreja? O Espírito Santo. Entenda? Vocês querem milagre? Vocês querem o vinho? Vocês querem voltar até a alegria? É uma inspiração, tá, igreja? Jesus, né, ali naquele ambiente, vocês querem isso? Enchei de água. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos da presença de Deus. Romanos 8, 14 diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por que Jesus pediu para encher de água? Para eles encherem do Espírito de Deus, para eles serem guiados, irmãos, como filhos de Deus. Entenda, o segundo princípio aqui do versículo que nós estamos lendo é o 7, de João 2. Enchei de água. Irmãos, você quer uma transformação? O processo é você se encher da presença de Deus. Assim como eu disse lá atrás que para a transformação acontecer você precisa purificar, como eu disse que lá atrás para você ter a vida transformada você precisa ter Cristo como Senhor, para a sua vida também ser transformada você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Senão não teria, irmão, sentido de Jesus falar assim, ó, enchei de água. Entenda, irmãos, para aquele povo ali, eu falava até de manhã, sim, mas para eles, mas que coisa é essa? A gente quer vinho, a gente quer se alegrar e está pedindo para encher de água? Não tinha sentido para encher de água, irmãos. O sentido é para nós hoje, que a água é símbolo do Espírito de Deus. Então veja que o processo para eu ter uma vida transformada, eu tenho que me encher. E encher até quando, igreja? Até transbordar.
Eu tenho que me encher, irmãos, até me encher completamente de Deus. Eu não posso encher um pouquinho. Eu não posso. É melhor pingar do que seco. Não se conforma com isso, não, irmãos. Cuidado. Tem muito crente que está muito vazio porque ela diz melhor pingar do que seco. Sendo, irmãos, que a Bíblia fala que nós temos um céu imenso. E as janelas do céu se abrem, então é para derramar bênçãos de chuvas, de bênçãos sobre a sua vida, né? Então não se conforme com gotinhas, não. Nós temos um céu imenso que Deus derrama chuvas de bênção para nós, né? Mas voltando aqui para João 2, enchei de água essas tábuas. Então diga comigo assim mais uma vez, diga assim: para ter a mudança, diga, eu preciso me encher de Deus. Se encha de Deus e a mudança para a sua vida vai acontecer. Está marcando aí, irmãos? Eu vejo algumas pessoas marcar. Tem que colocar Jesus como Senhor. Tem que, irmãos, né, fazer o que Ele disser. Aí a parte final do 7. Encheram até em cima. Por detrás disso aí eu vejo uma palavra chamada obediência. A obediência também faz parte do princípio de transformação. Se você não obedece a Deus, sua vida não transforma. Se você não obedece a palavra, sua vida não transforma. Você pode estar na igreja 10, 20, 30 anos, volta a dizer, não é a igreja que vai mudar a sua vida, é Cristo que muda. E sem obediência, irmãos, não vamos chegar a uma transformação que nós queremos. Por isso que você vai ver na Bíblia, né, tantas palavras, referências, e uma delas é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a Deus. Quando se fala aqui da obediência, eu lembrei que eu disse de manhã assim, às vezes a gente quer, irmãos, fazer algo, vamos dizer assim, vou ficar em casa, não vou para a igreja, não vou ler a Bíblia, não vou orar, é a minha vontade. Mas Deus está dizendo, não deixei de congregar como muitos deixaram. A Bíblia diz que não deixe de orar, é dever nosso de orar sempre. Não deixe de ler a Bíblia. Jesus tinha essa prática. Então veja que é para a gente imitar Ele. E muitas vezes, irmãos, a gente não quer. Eles talvez eles não estavam entendendo, mas eles obedeceram. O que eu quero dizer aqui agora? Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo agora. Somente obedeça a Deus. Entenda, irmãos? Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha casa, na minha família, na minha vida. Parece que minha vida está estranha. Tem gente que fala isso. Parece que tem uma coisa, está diferente. Não estou entendendo. Não procure entender, somente obedeça a Deus. Porque o final vai dar tudo certo. Não estou entendendo o que está acontecendo lá no trabalho. As pessoas viraram a cara, as pessoas estão fazendo um montinho, querem me derrubar. Não precisa entender, fica na obediência, porque, irmãos, o justo não vai ser abalado. Não vai ser abalado. O ímpio não vai derrubar o justo. Não procure entender. Como eu estou dizendo, eles não estavam entendendo. Para que encher de água? Se a gente quer vinho? Para que encher de água se a gente quer se alegrar? Mas eles lembraram, Ele é Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Então a palavra da Maria é: fazei tudo o que Ele disser. Então o servo ali lembrou, é tudo que Ele disser. Ele está dizendo para pegar água, a gente vai pegar água. É para encher, nós vamos encher. Veja que a obediência tem que vir, irmãos, mesmo a gente não entendendo. Não sei se você já passou por situações que você não entende, mas obedeça. É João 13, 7, né? Coloquei, é o 7 ou 8. Isso. Vamos ler junto aí? Jesus respondeu e disse: o que eu faço, não o sabe tu agora, mas tu o saberás
depois. Muda aí a tradução? Resposta para muita gente isso aqui, ó. Você não entende agora, porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, amanhã, depois, outro momento, você entenderá. Talvez você veio só para ouvir isso. Estou falando aqui quase já 1 hora. Talvez essa é a resposta que você precisava. Não está entendendo? Continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a palavra. Por mais que esteja te confrontando, por mais que esteja, irmãos, doendo, por mais que você não queira fazer, obedeça. Eles fizeram o que Jesus havia dito. Me lembrei hoje cedo de outra palavra, quando Pedro tinha trabalhado a noite toda. Um pescador profissional, nato, sabia o que era pescar, mas naquele dia a pesca foi um fracasso, uma derrota. Não pegaram nem um piau, nem uma piaba, né? Nem um peixinho, nada. E Jesus disse para eles: lance novamente a rede. O Pedro até ficou indignado, né, com ele, mas Senhor, trabalhamos a noite toda, Senhor, já fizemos o que o Senhor pediu para fazer, Senhor, olha, mas porque o Senhor manda, porque o Senhor está dizendo, eu farei. É a referência de Lucas 5, né? Mas eu farei. E aí, irmãos, ele fez, lançou a rede, e aquela pesca foi uma pesca maravilhosa. Por que, igreja? Obedeceu. Ele obedeceu mesmo não querendo fazer. Na vida nós estamos cheios de desafios iguais a esse. De, irmãos, ser levado a fazer coisas que a gente não quer fazer, mas por obediência a Deus, por obediência à palavra, eu vou fazer. Deus falou, eu vou fazer. Amém, igreja? Vamos terminar lá? João 2. Versículo 7 ainda, né? Então, Jesus fala. Quando é que Jesus fala? Quando ele passa a ser Senhor da festa. Aí ele fala o quê? Encher da água. O que é encher da água? Encher de Deus. Encher do Espírito. Aí depois encheram, obedeceram. Versículo 8. E disse-lhe: tirai agora e levar ao mestre-sala. A parte final. E levaram. Irmãos, de manhã eu tive esse entendimento, quero compartilhar com você também. A obediência duplicada, ou a obediência seguida. Se obedecer hoje, amanhã obedeça de novo. Porque tem gente que diz assim: mas eu já fiz o que Deus pediu para fazer. Continue fazendo. Continue obedecendo. Irmãos, uma vez só, não. Você falou com Deus, Deus falou com você, faça. Falou de novo, faça. Veja que eles podiam falar assim: mas a gente já fez o que ele pediu para fazer, agora ele está pedindo de novo outra coisa. E fizeram, levaram. Diga comigo, irmãos, a obediência tem que ser contínua. Entendeu aqui, igreja? Não é só hoje, não é só agora. Você obedece hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. É ter uma vida de obediência contínua. Isso confronta muita gente. Porque hoje a gente quer obedecer, amanhã a gente já não quer. E aí a gente tem que lutar contra as nossas vontades, a gente tem que lutar contra a carne, contra o mundo, para permanecer na obediência de Deus. Amém, igreja? O que nós aprendemos aqui? Obediência contínua. Continuidade de obediência. Versículo 9. E então levaram ao mestre-sala, ele provou a água já é feita, transformada em vinho. Não sabendo de onde vieram, bem que sabia os empregados onde tinha vindo tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. 10. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Tem uma tradição que fala o melhor vinho.
Eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida, irmãos. O melhor de Deus ainda está por vir. Tem gente que às vezes até, desculpa a expressão, mas tem gente que é ignorante da fé. O melhor de Deus já veio, é Jesus. Irmãos, não leva para esse lado não, isso é religião. Claro que o melhor de Deus sempre foi Cristo, não é verdade? Né? Tem gente, por isso que eu falei, né? Desculpa a expressão, é porque tem gente que é ignorante da fé. Não, o melhor de Deus já veio. Então quer dizer que ele não vai dar mais o melhor? Isaías 1,19 então não vale mais? Se quiser ouvir, comereis o melhor dessa terra. O melhor de Deus já veio, que é Cristo, que é o nosso Senhor, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, igreja? E eu creio que nessa reta final do ano, porque já entramos agora no segundo semestre, estamos como base na palavra de Ageu 2,9. A glória dessa última casa, dessa segunda casa, do segundo semestre, será melhor e maior do que o primeiro. Onde você errou no primeiro semestre, eu creio que você vai acertar agora nesse segundo semestre. Aonde você decepcionou, falhou, aonde você fracassou, agora, por isso, irmãos, lembra, desde o início eu estou falando, sua vida vai ser transformada. Hoje você sai daqui com a sua vida transformada, para você viver o melhor de Deus, para essa reta final. Amém, igreja? Aqui João 2,10, o Senhor guardou para agora o melhor, o bom vinho. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus guardou o melhor para você. Amém? O melhor de Deus está guardado. E agora, daqui a pouco, na oração, nós vamos orar e vamos tomar posse do que Deus reservou para nós. Amém, igreja? E o teu último estado, até o final do ano, vai ser de grandeza. De grandeza para a glória de Deus. O início pode ter sido pequeno. O Jó fala isso, né? O início pode ter sido pequeno. Talvez o início para muita gente é o início do ano, tá? O início do ano foi difícil, foi luta, foi batalha, não foi aquilo que você esperava. Mas, irmãos, para a reta final, o melhor de Deus vai acontecer, porque o Senhor guardou isso para você em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí, Jó 8,7. Vamos ler junto? Embora o teu começo tenha sido, muda a tradução, tenha sido pequeno, né? Olha aí, o teu primeiro estado, né? O primeiro semestre, entende, irmãos? O teu primeiro semestre tenha sido o quê? Pequeno, difícil, né? Com problemas, lutas. E agora? Mas o teu segundo semestre, a reta final aí, crescerá de sobremaneira. Irmãos, não é para te iludir não, é a palavra de Deus. Não é para você sair daqui iludido com o que eu estou dizendo, não. É a palavra de Deus que diz que o início, o primeiro foi pequeno, foi difícil. Não estou dizendo que não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Mas com a dificuldade, irmãos, nós vamos superar, vencer. Porque diz aqui, o primeiro estado, o primeiro semestre, nada se comparado é ou será com a grandeza do último estado, do segundo semestre. Inspiração, igreja. A palavra de Deus que o Senhor está nos entregando em cima de João 2,10, o melhor está guardado, o melhor o Senhor reservou para você. E eu creio, irmãos, que hoje você veio aqui e Deus vai te entregar isso, em nome de Jesus. Quando é que você vai receber isso, igreja? Quando Cristo é o Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, por favor. Vamos falar com Deus. Terminar essa transmissão, você das redes sociais, compartilhe, manda para uma pessoa, um amigo, um familiar, manda para uma pessoa que está precisando entender que Jesus não pode ser religião, Jesus não pode ser mais um na multidão, Jesus não pode ser a segunda opção, Jesus tem que ser o Senhor, Jesus tem que ser o único Salvador da sua vida. Deus abençoe. Amém.